A vida não tem equilíbrio, só equilibristas. A loucura pode ser explicada para alguns como pensamentos anormais, isso diz a sociedade, para outros como falta de entendimento espiritual. Talvez pensamentos assim estejam um pouco ultrapassados, não é mesmo? Mas quando pensamos na loucura, pensamos em hospitais psiquiátricos. Quando conhecemos os públicos, então, percebemos o quanto um sujeito pode não estar no lugar de sujeito. Isso porque a sociedade geralmente produziu um local onde aquele que não faz a bela imagem do que é entendido como ser humano, este vai para a ala psiquiátrica. Quando o sujeito fica desprovido de máscaras sociais e se percebe em meio ao seu próprio eu, tendo a necessidade da linguagem expressada pela fala, este pode estar fadado a um grupo dos loucos. E o que seria esses pensamentos normais e anormais? Imagina você ouvir de um sujeito que ele é rico, tem carros, casas, já viajou o mundo inteiro e o mesmo conta histórias do seu passado. Acontece que, no meio de toda essa conversa, você olha para a pessoa e vê que ele está com roupas sujas e velhas e que há dias não toma banho. E 2 dias atrás, você viu esta mesma pessoa sentada na porta de um supermercado pedindo dinheiro. Automaticamente, você vai pensar, é um louco. Agora, imagine você ouvir tudo isso de um sujeito e que ele sempre acreditou nisso desde criança, muito, mas muito antes dele ser rico, ele já confirmava a todos este poder hierárquico que ele tem. Este homem está na tua frente, bem vestido, cheirando bem e com roupas de marcas, o que você vai pensar? No entanto, dias depois você descobre que este homem já nasceu num berço de ouro. E aí o seu pensamento diante desse contexto vai variar em lugares diferentes, mas a atitude que você tomará diante deste possivelmente será diferente da atitude que teve com aquele outro homem. Acontece que, de repente, este homem rico precisou, por ironia do destino, vender tudo e entrou em falência. Então ele, euforicamente, com essa situação, bate e esmurra na pessoa que comprou o maior patrimônio que ele tinha. Em que lugar ele estaria diante de todos os seus próprios pensamentos e atitude? E como você, observador dessa história, pode entender qual é o lugar dele e dos pensamentos dele dentro daquilo da loucura ou não. Vou complicar um pouquinho. Sou onde não penso. Penso onde não sou. Frase de Lacan. Onde está o eu? Onde está o ideal do eu? Em meio à cultura social na qual estamos inseridos no mundo atual, no mundo digital e em seus padrões de beleza. Como construir a realidade daquilo que é o sujeito diante da razão, neste contexto? Pensando nesta confusão toda que eu acabei de falar e colocar na sua cabeça, podemos pensar que somos nós que damos esta tridimensionalidade à percepção de algo, de uma história, de um sujeito, da nossa vida, dos traumas envolvidos nela. Vamos pensar assim. Toda vez que estivermos diante de uma escolha, como no exemplo do mendigo e do homem rico, ou de uma decisão pessoal, podemos pensar enquanto sujeito que somos para opinar sobre a vida. Mas o que seria o sujeito? O sujeito é aquele que escolhe. É aquele que guarda para si aquilo que ele entende diante desses acontecimentos da vida. Um exemplo simples.
você tem vários sapatos e decide doar alguns. Isso não é uma escolha, porque certamente irá doar aqueles que não usa ou que nem gosta muito, aquele que machuca o seu pé. Escolha é quando você tem 2 sapatos que ama muito e deve escolher um, porque o outro você vai doar. Isso é uma escolha. Um judeu, na época apocalíptica do Hitler, não escolheu estar dentro de uma câmara de gás. Ao se deparar com a morte induzida por terceiros, deixa de pensar enquanto sujeito. Ele não teve uma escolha. Logo, vários pensamentos e atitudes atingiram os judeus naquele momento aterrorizante. A participante do BBB teve o poder de escolher entre entrar na casa ou não. Mas será que ela teve o poder de entender a sua saúde mental antes e durante da entrada na casa? E as circunstâncias que poderiam acontecer? Às vezes, dependendo do transtorno de uma pessoa, para continuar em sua autossabotagem, ela sempre escolhe errado, mesmo pensando muito antes de escolher. Lacan faz uma observação assim. Ele diz: o que causa o traumatismo nos corpos é a linguagem. Quando falamos o que pensamos, já enlouquecemos um pouco, porque a palavra faz existir tanto o que há e o que não há. Por exemplo, as bruxas voam em suas vassouras numa noite de lua cheia. Isso é ficção ou realidade? Podemos pensar que o traumatismo do corpo é a linguagem, como Lacan disse. Logo, as palavras que ecoam de nossos pais quando éramos pequenos também traumatizaram muito ou pouco aos nossos corpos, não é mesmo? Então, pensando em corpos e em loucura, lembrei-me de uma observação de Freud, que carrega em sua teoria a castração da mulher, diferente do homem que não foi castrado. Isso me parece um pouco uma ficção falocêntrica, porque o que falta na mulher, se todas nascem em sua perfeição corporal, assim como os homens, para que exista uma conexão em ambos para a procriação? Será que perceber a mulher como inteira pode causar angústia em alguns numa sociedade patriarcal? Será que a histeria na mulher, baseada como o início de um transtorno lá na época de Freud, não tinha a ver com o movimento cultural já adoecido? Será que isso não foi um delírio, acreditar que a mulher foi castrada, por isso ou por aquilo? Acontece isso ou aquilo em seu desempenho ou falta de desempenho do contexto de pensamentos normais e anormais, causando delírios de questões questionáveis, fazendo com que a mulher caísse mais na rede da saúde mental de uma sociedade? A fala sobre castração teve um lugar assertivo, de tolerância, no ambiente super assertivo, para que este movimento não fosse visto como loucura. Eu amo Freud, gente, e as loucuras dele também, tá? Só para deixar bem claro. Para fazer parte de uma sociedade, muitas vezes o sujeito toma atitudes de autossabotagem, pois precisam se encaixar em padrões ou pelo menos fingir pensar algo que na verdade nem pensam. Ele quer estar em um grupo, mostrar ser belo ou bela para se encaixar na sociedade e na sua ideia de beleza, fazendo, por exemplo, dancinhas de TikTok.